Bem, boa tarde. Vamos iniciar, então, as palestras do período da tarde do evento, que é o Licenciamento Ambiental no Estado de São Paulo. Hoje de manhã, as diversas palestras abordaram a atuação da CETESB, e à tarde, então, são outros órgãos do Governo do Estado que também eles atuam no licenciamento ambiental, né? E para proferir a primeira palestra, eu gostaria de convidar a doutora Leila de Carvalho Gomes. Ela é engenheira civil e bacharel em Direito, pós-graduada em Engenharia Urbana e Construções Civis pela Escola Politécnica da USP. Ela é diretora da Diretoria de Outorgas e Fiscalização de Recursos Hídricos do DAE, coordenadora do CTUM, Câmara Técnica de Usos Múltiplos, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e presidente da Câmara Técnica de Procedimentos de Outorgas do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Okay? Gente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Quando o pessoal nos fez um convite, eu perguntei qual era o público-alvo, e o pessoal falou que, além da área específica de saneamento, também teríamos aqui bastante estudantes na área de ambiental, e é sempre muito gostoso conversar com estudante. Não que não seja com os outros, mas há sempre uma curiosidade por tudo que é novo, e isso é sempre muito bom. Então, vamos começar falando um pouquinho para vocês da questão da legislação, mas muito rapidamente, é mais para ficar aqui à disposição de vocês e dizer o seguinte, que não é por falta de legislação de recursos hídricos que o nosso país teria ou não teria problema. Vocês veem que já em muitos anos atrás, no século passado, o século passado não é tão longe assim, né? Mas alguém ficou preocupado com essa questão da água e pensou no que é o Código de Água. Qualquer estudante, pesquisador que vai fazer um trabalho sobre recurso hídrico antes, hoje é o primeiro marco legal a que a gente dá uma olhada, até porque alguns itens dele, alguns artigos não foram revogados, é o Código de Água. Ou seja, já naquela época, um legislador pensou o seguinte: a água é um bem finito, que pode, sim, ter um valor econômico agregado e que precisa ser feita uma gestão dessa água. E foram aí que surgiram as primeiras questões, por exemplo, relativas à dominialidade. Não sei quantos de vocês conhecem, o pessoal que trabalha no setor de saneamento, com certeza, mas não sei se todos os estudantes sabem disso, que nós temos rios ou corpos de água de domínio da União e dos estados. Corpos de água de domínio da União, de uma forma geral, são aqueles que atravessam mais de um estado, por exemplo, o Rio Paraíba do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Todos os corpos hídricos subterrâneos, ou seja, os aquíferos, são já definidos pela Constituição como de domínio dos estados, e há, entre aspas, uma certa contradição, porque vocês sabem que temos aquíferos como o Guarani, que ele atravessa mais de um estado e até mais de um país. Mas, pela Constituição, estes são corpos hídricos de domínio dos estados. E os corpos superficiais de domínio, que são, por exclusão da própria Constituição, aqueles que não são da União, ou seja, rios que atravessam mais de um estado, formadores dos rios federais, e ainda rios, trechos de rio, onde existem obras da União. Algumas represas de geração de energia, por exemplo, são consideradas da União. Temos ainda algumas situações específicas, como, por exemplo, pode até parecer surrealista para quem está começando a estudar agora esse assunto, mas um rio estadual que atravessa uma área indígena, por exemplo, uma reserva indígena, dentro da reserva indígena, aquele trecho é de domínio da União. E saiu da terra indígena, ele volta a ser de domínio do Estado. Então, vocês vão pensar assim, mas que salada que é essa história de gestão de água, né? Na realidade, vocês vão ver que nós temos instrumentos para que isso não fique tão complicado. Esses instrumentos nós temos desde o Conselho Nacional de Recurso Hídrico e suas câmaras, Conselho Estadual de Recurso Hídrico, suas câmaras, respectivos comitês nacionais e estaduais. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Rio Paraíba, o comitê mais antigo instalado no país é o CEIVAP, que é um comitê do Rio Paraíba Federal. E
temos no Estado de São Paulo todo um sistema de gestão já implantado, que são as 22 UGRs e seus 21 comitês de bacia, sobre os quais nós vamos falar de uma forma mais detalhada daqui para frente. Da nossa legislação toda, o que eu gosto de chamar a atenção, principalmente para quem está estudando o assunto agora, é a Lei 7663, que é a Lei da Política Estadual de Recursos Hídricos, que nós vamos rapidamente falar dela, porque é a partir da 7663 que nós passamos a ter a política estadual. E aí vocês vão ver que dentro da política, ou seja, para você efetivar uma gestão e formular uma política, você precisa ter objetivos e princípios para poder definir metas e diretrizes. E a maior meta, a maior diretriz seria exatamente você conseguir ter água em padrão de qualidade satisfatório para não só nós, nossa geração agora, mas para futuras gerações. Ou seja, muitas vezes a postura de alguns empreendedores, por exemplo, de quererem utilizar toda a água que tem no rio naquele momento, a vazão disponível, é não pensar que a água tem que ser feita uma gestão para que os filhos, os netos dessa geração que quer usar a água agora também possam ter acesso à água. E como vocês vão ver ao longo aí da minha fala, nós já temos hoje no Estado de São Paulo bacias e subbacias extremamente críticas quanto à disponibilidade de água. Alto Tietê, todos nós que moramos nessa região sabemos que mais de 1/3 da água utilizada aqui vem da bacia do Piracicaba. E temos também algumas subbacias, mesmo onde a região macro como um todo tem uma boa disponibilidade, por uma quantidade muito grande de usuários, por exemplo, no Pardo tem várias subbacias com problemas já de criticidade, onde não é possível dar outorga mais de 1 metro cúbico de água. Por quê? Porque você tem exatamente o pessoal que se instala, começa a utilizar a água, sem outorga, sem licenciamento ambiental, e quando um vem pedir água e você começa a levantar todos os outros usuários e fazer a conta, ver que efetivamente a disponibilidade hídrica é negativa. Com todas as implicações que isso traz, que nós vamos conversar um pouquinho. Por que eu já estou introduzindo, falando dessa questão de bacia crítica? Porque, efetivamente, é um problema que nós enfrentamos hoje, não só no Estado, mas no país. E essa criticidade se dá por questão de quantidade ou de qualidade. Há 2 meses ou um pouquinho mais atrás, o DAE teve que estabelecer um município inteiro no Estado de São Paulo, pequeno, chamado Monte Azul Paulista, não sei se tem alguém aqui da região, uma restrição de uso de água subterrânea por contaminação de nitrato. Então, vocês imaginem, para nós que trabalhamos com recurso hídrico, ter que interditar uma área urbana inteira do município por um problema muito sério de qualidade. Então, uma restrição de uso de água pode se dar por problema de quantidade ou qualidade. Vamos falar um pouquinho mais disso ao longo da nossa conversa. O que temos, então, dentro da questão do gerenciamento de recurso hídrico, que são definidos na Lei 7663, que é o que direciona todos os nossos princípios e forma de agir. Esse gerenciamento é um conjunto de ações que visam um aproveitamento múltiplo e racional da água, atendimento a todos os usuários em quantidade e qualidade, controle, proteção e recuperação desses recursos, distribuição equânime dos custos entre usuários e beneficiários. Vamos falar um pouquinho disso rapidamente. Aproveitamento múltiplo e racional. Quando vocês têm um certo reservatório, por exemplo, de geração de energia, onde hoje, no Estado de São Paulo, por exemplo, é possível você manter um grande reservatório com a única finalidade de uso. Está ficando muito difícil, porque se vocês forem verificar, por exemplo, a situação de abastecimento público só da região metropolitana, vocês já sabem, por exemplo, que o sistema Ibilis-Guarapiranga foi um dia um sistema só para geração. Hoje é geração mais abastecimento público. E quando se pega qualquer legislação, como é a estadual, que define prioridade de uso, o que prevalece é sempre primeiras necessidades da vida, atendimento a cada um de nós para beber, na sequência, dessedentação de animais e o abastecimento público em geral. Então, gente, sempre que houver uma área com conflito, uma bacia crítica, onde você tem os últimos metros cúbicos de água possíveis de serem explorados, de forma racional, sem secar o rio,
sem secar o aquífero, aquela porção de aquífero. Temos que pensar no princípio do uso múltiplo. Esse é o grande princípio da gestão de recurso hídrico. 1 e 2, temos que efetivamente fazer isso de forma controlada, racional, para que não haja o quê? Para que não haja um dano ambiental. Ou seja, fazendo esse link com a área ambiental nada de secar o rio, nada de superexplotar uma porção de aquífero de tal forma que um cidadão que já tem a outorga de um poço, por exemplo, num aquífero como o Guarani, porque o outro está superexplotando, venha causar uma interferência e causar um problema no outro poço que está sendo explorado. Então, as pessoas que acham que outorga é bater carimbo, é alguém pedir um número, uma vazão e dizer tem outorga ou não tem, não é isso. Cada dia que passa mais, outorga é um exercício de negociação, e muita negociação, em função de todas as restrições quanti-qualitativas que nós temos hoje no Estado de São Paulo. E para nos permitir essa gestão de uma forma efetivamente integrada e sustentável, quais são nossos 2 grandes parceiros no Estado de São Paulo? CETESB, SMA, na época, quando era SMA, DPRN e CETESB, eram os 2, hoje CETESB, e Vigilância Sanitária. Hoje não se outorga no Estado de São Paulo nenhum poço em área urbana com a finalidade de solução alternativa de abastecimento sem que esse poço esteja cadastrado no Proágua. E hoje existe, vai ser fundado aí nos próximos dias, sair uma norma específica, o Comitê de Potabilidade das Águas. Vocês que atuam no setor de abastecimento, com certeza vão ouvir falar muito disso. DAE, Vigilância Sanitária e CETESB. Exatamente porque hoje as questões são tão complexas que exige a necessidade de um comitê permanente para que, a cada conflito que apareça, esse comitê internalize nas suas instituições e tente buscar uma resposta o mais rápido possível. Ok? Iremos falar um pouquinho mais disso. Os princípios básicos da Lei 7663, descentralização, participação e integração. A descentralização no setor de recurso hídrico já é feita. De que forma? Através da gestão de água pelas bacias hidrográficas. Vocês vão entender isso quando a gente falar um pouquinho de que os planos de bacia interferem na outorga. Tá bom? A participação, os comitês são tripartite. Essa coisa chamada plano de recurso hídrico, ela é fundamental para que se tenha uma gestão séria, efetivamente, para que essas decisões não sejam simplesmente, por exemplo, da área técnica de um órgão como o DAE. Dos planos, além dos grandes números de demanda e disponibilidade, emanam o quê? Emanam também, ou devem emanar, dados do tipo, indicadores do tipo vazão de referência a ser utilizada, prioridade de uso, e aí nós vamos ver isso de forma detalhada nas próximas transparências. Fundamental dentre esses princípios também é a integração, água superficial, subterrânea, a quantidade e qualidade, que é feita através dessa integração do outorga com licenciamento, usuário, poder público, entidades civis, todos esses juntos, nesse grande sistema que se chama Comitê de Bacia. E nesse documento fundamental para uma boa gestão de recurso hídrico, que se chama Plano de Bacia Hidrográfica. Temos aí os instrumentos da Lei 7663 no Estado, a outorga de direito de uso do recurso hídrico, as infrações e penalidades e a cobrança implantado em algumas regiões do Estado. Infrações e penalidades, o que eu posso dizer a vocês é que o DAE trabalha com o seguinte princípio: multa não é arrecadação. Multa só deve ser aplicada quando não conseguir que o usuário venha para se regularizar. Você vai uma vez, dá uma advertência, uma segunda, dá um prazo para ele regularizar. O que nós queremos é conhecer a demanda e disponibilidade. O que nós queremos é trazer o usuário para dentro do sistema de recurso hídrico, para que a gente possa ter uma boa contabilidade de água, efetivamente. Então, a aplicação de multa no DAE não é um objetivo em si, muito pelo contrário. O que norteia a questão nossa é a aplicação de multa só em última instância. Ok? A cobrança está sendo já implementada na Bacia do Paraíba do Sul, Piracicaba, Sorocaba, Baixada Santista, e a próxima a entrar aí na fila da cobrança é o Alto Tietê. Aliás, que deve ser a maior arrecadação do Estado de São Paulo, por ser a maior usuária de água.
Vamos, então, entrar efetivamente na questão da outorga e, na sequência, como que se dá a relação da outorga com o licenciamento ambiental. Para que a gente faça cada publicação de cada outorga que vocês veem no Diário Oficial, ela exige uma base técnica e uma base legal. A base legal, nós já falamos que ela é vasta e disponível, é só entrar no site do DAE, que tem toda a legislação para quem tiver interesse em pesquisar sobre isso. E a base técnica é exatamente o que permite a gente fazer os cálculos de disponibilidade hídrica, levando em conta condições de quantidade e qualidade de água. Qual é a relação da outorga com os planos de bacia, que a gente gosta sempre de falar? Que é uma área onde nossos planos ainda cometem algumas falhas, como a gente vai explicar para vocês. Em relação à prioridade de uso, se você tem o último metro cúbico de água disponível, se o senhor chegar para o DAE amanhã e disser, olha, eu tenho um sítio ali em Sorocaba, eu preciso irrigar 3 hectares de batata, eu preciso de tantos metros cúbicos de água superficial do rio X. Nós vamos ter que fazer a conta e dizer, tem essa água ou não tem? A fio d'água ou não? Às vezes você não tem água a fio d'água, mas fazendo uma reservação é possível conseguir essa vazão que você precisa. Ou então dizer, olha, eu só tenho disponível 1 metro superficial, mas eu posso conseguir mais 2 metros através de um poço bombeando tantas horas dias. Então, gente, isso significa gestão. O que é, então, que os planos de bacia deveriam indicar para a área de outorga? As prioridades de uso, hierarquizando os usos quando você já tiver problema de conflito. Hoje nós falamos o tempo inteiro no DAE o seguinte, outorga só tem sentido se falar quando tem água. Quando você faz a conta e fala o seguinte, ainda tem um vazão aqui para alguns usuários. Agora, quando já atingiu o critério que o DAE usa, que vocês vão ver que é o critério do plano estadual que se transformou em lei, quando a disponibilidade chegou a 50% da Q7 e 10, a partir daí a luz vermelha acende na cabeça do técnico que está fazendo a conta. E tem que ser feito um gerenciamento especial dessa água. Ou seja, outorga, fio d'água, É aí que começa a negociação. Pode ser feita uma reservação, pode ser construída uma obra que permita, por exemplo, uma reversão entre um rio que tem uma disponibilidade maior. Pode ser feita uma negociação com o usuário nessa questão. Não tem toda a vazão superficial, mas tem subterrânea. Sorte de quem tiver sobre um bom aquífero, porque nós temos, por exemplo, região metropolitana toda. Piracicaba, que são as 2 bacias macro mais críticas, onde a água subterrânea, gente, é suplementar apenas. O pessoal aqui do setor de saneamento que trabalha sabe que poços no Alto Tietê e no Piracicaba são poços de baixa vazão. Então, a maioria das outorgas que nós temos nessas 2 bacias são para usos complementares. Ou seja, se o usuário precisa de uma grande vazão, ou ele capta de um grande rio, que tem uma boa vazão, ou capta da rede de abastecimento público, ele tem um poço para quê? Para lavar calçada, para a parte sanitária. É isso que é feito hoje, principalmente nessas 2 regiões. Ao contrário disso, você vai para o centro-oeste, noroeste, você tem um Guarani, você tem um Bauru, onde aí sim tem vazões que efetivamente, entre aspas, competem água subterrânea e superficial, sendo que, em geral, a subterrânea tem uma qualidade, tem uma melhor qualidade. Então, a gestão tem que ser feita sempre nesse sentido, água superficial, subterrânea, bacia crítica, não crítica. Quando não crítica, você tem a disponibilidade hídrica, você dá uma outorga sem problema. Chegou a 50% da Q7 e 10, acende a luz vermelha e aí vamos ver o que é possível fazer. Ok? Quando, então, um plano estabelece, nesses casos de criticidade, a hierarquização dos usos, não seríamos nós, o DAE, a dizer, por exemplo, se tem o último metro cúbico de água em uma bacia a ser outorgado, vamos nós decidir. Quem deveria decidir isso é o comitê, indicando no plano a sua hierarquização de uso. O que acontece na prática? Nós já tentamos até levar isso a algumas câmaras técnicas de comitês. Em geral, nós temos uma resistência, entre aspas, principalmente do setor municipal. Eu sei que aqui tem vários municípios, e onde o comitê que já fez essa discussão sabe, entre aspas, qual é o medo que o pessoal tem. Ouvi isso no PCJ, na Câmara de Outorga. Eles falavam o seguinte,
Mas se a gente priorizar para uma subbacia já crítica, por exemplo, que é, depois daquelas 3 clássicas prioridades, atendimento à primeira necessidade da vida, atendimento aos animais, dessedentarização de animais e abastecimento público. Se eu priorizar a indústria, eu vou parar a minha irrigação. Se eu priorizar a irrigação, eu posso parar a minha indústria. Parar em que sentido? De que não se instalem novos empreendimentos. Então, há uma certa resistência dos municípios, do setor município, nos comitês de bacia, para definir essa questão da hierarquização. Mas, gente, isso é super importante e necessário. Então, a gente sempre pede ao pessoal que milita nos comitês que busque, efetivamente, fazer esse papel. Afinal, lá não vai ser meia dúzia de técnico do DAE que vai definir, como já tivemos que fazer isso. Vai ser toda uma comunidade, e esse é o papel do comitê, certo? Cabe a eles, onde tem um representante de todos os segmentos, fazer essa hierarquização. Temos, além disso, a questão dos indicadores probabilísticos, vazão de referência, vazão garantia de permanência, vazão mínima. Nós trabalhamos com Q7 e 10 para a outorga no Estado de São Paulo. Poderia ser Q95, por exemplo, se algum comitê assim o indicasse. Por quê? Porque teria uma disponibilização de água maior versus uma garantia menor. Um exemplo bem prático que vocês vão entender rapidinho. O ano passado, reuniu no Rio de Janeiro, na antiga Serra, acho que agora é INEA, né, Célia? INEA. A ANA, Agência Nacional de Água, DAE, INEA e IGAM. Os 3 órgãos gestores de água dos 3 estados, São Paulo, Rio e Minas, com a ANA. Qual foi a primeira solicitação que nós fizemos à ANA? ANA, São Paulo, Rio e Minas, outorgam com Q7 e 10, e a ANA outorga com Q95. Por favor, atuem no CEIVAP no sentido de fazer com que todos trabalhem com a mesma vazão de referência. Há poucos dias, quase, tivemos um evento grande sobre o Plano Nacional de Irrigação e os planos estaduais em Piraju. E São Paulo e Paraná estão trabalhando ali no Peixe Paranapanema, vão iniciar um trabalho para um plano de irrigação. E eu os alertei para o seguinte: Paraná trabalha com Q95, São Paulo com Q710 como vazão de referência. Que tal aproveitar que vocês vão trabalhar num plano conjunto e acordarem com que vazão de referência vocês vão usar? Certo? Vocês concordam que é muito mais interessante se usar o mesmo critério técnico para a tomada de decisão? Ok? Então, é super importante essa questão da vazão de referência. Indicadores de qualidade, classe de enquadramento, o único comitê estadual que atualizou o enquadramento, que é de 76 por decreto, é o PCJ. Ok, vou mais rapidinho. E temos ainda a questão de restrição de uso, que ela pode ser feita também no âmbito do plano. O plano estadual, ele então só deve apontar os grandes critérios, critério quando não houver nos planos de bacia, como efetivamente acontece, e a gente vai mostrar isso para vocês. E o relatório de situação é o instrumento que anualmente, a cada 2 anos, aponta para a gente os dados de demanda e disponibilidade de bacia. Ok? Temos, então, como já falamos para vocês, a questão da base legal do outorga de fiscalização, e aí vamos começar da integração com o meio ambiente. Temos 2 resoluções hoje fundamentais nessa questão de integração, que é a 1, que integra a outorga e o licenciamento ambiental, no que a gente chama tempos e movimentos entre outorga e licenciamento. E temos a 3, que é a gestão integrada de água subterrânea, voltada especificamente para a questão das soluções coletivas de abastecimento. Essa 52 ela é do Conselho Estadual, que estabelece uma metodologia para a gestão de água subterrânea. As atividades que necessitam de outorga, implantação de qualquer empreendimento que demande a utilização de recurso hídrico superficial subterrâneo, todas as obras hidráulicas, tá? Barramento para qualquer finalidade, poços rasos ou profundos, canalizações, proteção de leito, os serviços, desassoreamento, limpeza de margem e proteção, extração de minério, desde que em leito de rio, e captações e lançamentos de afluente líquido em geral, para qualquer finalidade. Ok? As modalidades de outorga, autorização, concessão e licença. Autorização sempre para usuário privado, e ela é dada por até 5 anos, e concessão para os usuários públicos em geral. Sabesp, DAE, SAIS, dentro do setor de vocês, quando você outorga uma captação superficial ou subterrânea, é sempre por um prazo maior do que um empreendedor privado.
As outorgas podem ser revogadas em qualquer instante, desde que haja justificativa para isso. Ela é um ato precário, ok? Claro que ninguém seria responsável para, por exemplo, de repente, eu revogar uma outorga no setor de abastecimento público. Mas isso pode acontecer com alguns empreendimentos, como já aconteceu, por quê? Por descumprimento da legislação ambiental. Então, como é casado a outorga e o licenciamento ambiental, se amanhã um DAE e um SAI, que tinham uma licença para lançar um efluente e uma outorga também, descumprir, por exemplo, aquela licença, a CETESB avisa o DAE pode cassar a outorga. Então, ele fica irregular perante a CETESB e o DAE, por uma questão qualitativa. Se também houver um problema quantitativo, o DAE também pode avisar a CETESB e isso pode acontecer. De uma forma bem geral, o que acontece nessa integração do outorga e licenciamento? O empreendimento novo, ele primeiro vem ao DAE, que utilize recurso hídrico, claro, se for só, por exemplo, ligado ao ar ou ao solo, não. Mas se ele usar recurso hídrico, ele vem ao DAE pedir uma outorga prévia, que se chama outorga de implantação de empreendimento. Ela é uma consulta para saber, aqui tem água ou não tem? No caso de uma obra hidráulica, é possível ou não fazer essa obra? Ok? Então, ela funciona dessa forma. O empreendedor novo vem, se for uma captação ou lançamento, aquela vazão que ele precisa fica reservada já no nosso banco de dados por 3 anos renováveis. Ok? Depois, ele vem à CETESB, faz o licenciamento, LPLI, e volta e pede o direito de uso. Essa é a receita do bolo geral, mas ela tem uma série de particularidades que nós vamos falar um pouquinho. No caso do empreendimento já implantado, tem que se ver se ela já tem a LI. Se tiver, vai para o direito de uso direto. Se não, tem agora, não é mais LO, é licença de funcionamento, a partir do qual se dá o direito de uso. No caso do Código Florestal, o DAE aceita o protocolo apenas da CETESB para interferência em APP e emite a outorga, com exceção de canalização fechada, que hoje o DAE não outorga, a não ser caso de interesse público e social, e com parecer da CETESB. Obras hidráulicas em áreas especialmente protegidas ou poço também em APP, ou área especialmente protegida. Essas são as exceções, onde o DAE não aceita o protocolo. No caso de lançamento de afluentes, do que a CETESB licencia, indústria, abastecimento público, mineração, ou os loteamentos no Grapoab, é o mesmo fluxo que nós já falamos para vocês. Implantação, licença prévia, LI, outorga de direito de uso, e LO, antiga, ou licença de funcionamento. Quais são os procedimentos de outorga e licenciamento diferenciados? As obras lineares, ferrovia, rodovias, dutos, adutoras. A outorga de empreendimento só será requerida após a LP. Por quê? Você tem uma grande obra, você vai apresentar para o EIA-RIMA 2 ou 3 opções. Não teria sentido você fazer estudo hidrológico, hidráulico, para 3 opções de obras, por exemplo. Então, vem ao meio ambiente, ele faz o EIA, a LP, depois da LP é que vem a outorga já para a opção que a CETESB escolheu para aquele empreendimento. Ok? É muito mais racional. As obras sujeitas à resolução 54, por exemplo, as PCHs, aterros sanitários, obras de grande impacto, que são definidas nessa resolução, que tem que ser ouvido o comitê, a própria CETESB encaminha um comitê, depois do parecer do comitê e de emitida a LP, é que vem a outorga de implantação. No caso de canalização fechada, o DAE não aprova nenhum projeto que não tenha antes, de acordo com o artigo 5º dessa resolução, um parecer da CETESB sobre essa interferência em APP. Leia-se extinção em APP. Né? Temos vários engenheiros da EI, da CETESB, do antigo DPRN, respondendo o processo até hoje, porque ninguém aceita, nem para nós técnicos, hidrológico e hidraulicamente, é a pior dos mundos, é uma canalização fechada, realmente só se justifica quando você tem, por exemplo, um rio, que é um esgoto, que tem uma população pobre ali por uma questão de saúde, por exemplo, vivendo ali naquela região. Mas, no geral, não tem o menor sentido se trabalhar com canalização fechada. Questão de quê? Questão de, por melhor que ela seja dimensionada, a manutenção é péssima, logo ali dentro tem sofá, pneu, tudo que a gente imagine, e aquilo não deixa passar a vazão que deveria passar, além de extinguir a PP, que é um problema seríssimo. Os usos isentos de outorga.